Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta manhã de sábado para a gente poder continuar falando sobre o estudo que nós estamos falando aí sobre liderança. E o livro que estamos utilizando aqui, para aqueles que não conhecem, tá? É A Liderança de Jesus, o líder com coração de servo, amém? Esse livro aqui é bem difícil de achar, mas tem fácil ele na internet para você poder estar acompanhando, aí você que gosta de papel, não é? Hoje nós vamos começar esse estudo revisando tudo que a gente falou, porque a gente falou de todos assim, de vários princípios, né? A gente falou até agora, se eu não me engano, de cinco princípios, e o objetivo é a gente dar uma revisada nisso, e aí nós vamos agir de uma seguinte forma. Esse curso ele é mais proveitoso com testemunhos particulares e um entrosamento em conjunto. E a gente sabe que o período de Covid ele evita da gente se juntar para fazer alguns trabalhos e tudo mais, na verdade. Hoje a gente já tem mais tranquilidade para poder fazer isso, porque a gente tem um entendimento melhor dessa pandemia, né? Entre aspas aí, né? Um pouco mais de entendimento do que do início. Então, o que vai acontecer? Essa vai ser a última aula sobre esse tema que a gente vai estar ministrando no sábado, porque as próximas ministrações serão pessoalmente, com um grupo de pessoas em cada ministério. Então nós faremos algumas reuniões particulares em cada ministério, para que todos os ministérios da igreja eles executem a ministração desse tema e possam aí estar agregando cada vez mais conhecimento de causa, né, em relação a esses itens. Então existem mais princípios, nós estamos já distribuímos, né, todo o material para vocês aí nas últimas vídeo ministrações que passamos. E as lições seguintes dependem de um tete-a-tete, por isso que a gente não vai dar prosseguimento nelas no online, ok? Então, se você desejar participar, nós vamos publicar em breve no mural da nossa igreja e também no site da igreja um formulário de inscrição para você fazer parte desse curso e dar prosseguimento nesse entendimento do que é ser líder e líder servo como Jesus, amém? Um excelente líder servo, é o modelo de Cristo. Bom, e para a gente resumir de uma forma geral, nós vimos aí no primeiro capítulo desse estudo que um dos primeiros princípios, né, da liderança com atitude de servo é que os líderes servos eles se humilham e esperam que Deus os exalte. É interessante que em Provérbios 15:33 fala assim, ó, adiante da honra vai a humildade. Como é que eu desejo aprender alguma coisa na minha vida se eu não for humilde? Como é que eu consigo aprender alguma coisa na minha vida se eu não sou humilde? Existe um limite, né, para assim, pessoas que exercitam a soberba nas suas vidas, né, existe talvez ali um limite até onde ela pode chegar com a soberba que cai no coração dela, né? Chega um ponto que se ela não se dobra à humildade, ela nunca vai deixar algo entrar no coração dela e transformar a vida dela. Então esse primeiro passo é extremamente importante, porque se eu não olho para dentro de mim e vejo que tem algo errado, é como se eu descartasse aquela palavra de Deus que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que as nossas melhores obras são comparadas a trapos de imundícia diante dos olhos de Deus. Se nós olhamos para esses versículos e olhamos com soberba, nós não temos nada para aprender de Deus. Mas se nós olhamos para esses versículos, né, vendo que todos pecaram, vendo que as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundícias, nós percebemos que o que existe de melhor em nós é aquilo que Deus nos deu. Amém? É o amor dele, é a graça dele, é a bondade dele, e somos ferramentas na mão de Deus, né? E buscamos a cada dia, né, a cada passo que nós damos, buscamos ser pessoas melhores, sermos pessoas com caráter de Cristo. Então esse primeiro passo é importantíssimo. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos colocar numa posição de que eu preciso aprender mais um pouco sobre o que Deus quer falar para a minha vida, né? Quando você lê o Provérbios 15:33 que a gente leu aqui, o que você entende, né? Diante da honra vai a humildade. Não existe honra sem humildade. A humildade é pré-requisito. Então, eu te desafio nessa manhã, você mergulhar na palavra de Deus e você começar a procurar por você mesmo, onde a palavra de Deus ensina sobre humildade.
como eu posso desenvolver na minha vida humildade. Vai uma dica: caminha na direção de entender como Jesus viveu cada passo dele no Novo Testamento, e você vai observar que tem muita coisa para aprender com Jesus em relação a como ser humilde, amém? Humilde não é uma pessoa que não tem dinheiro. Humilde é uma pessoa que tem uma disposição interior a aprender e não se importar com o preço que ela vai pagar diante das pessoas, diante da vaidade que o mundo ao redor possui, né? Jesus, ele morreu por nós e ele não se importou de pessoas virem criticá-lo, virem crucificá-lo, virem maltratá-lo, cuspir nele. Ele não se importou com isso, porque o amor de Deus nele era tão forte que ele não se importava em ser ferido, né? Isso é um amor tão grande, não é verdade? E aquela humilhação, você está quase seminu na frente das pessoas, indo ser julgado por um crime que você não fez, isso não foi motivo para impedir ele de fazer o que ele fez. Então a motivação do cristão, antes de mais nada, tem que ser o amor por Deus, né? Pelo projeto, pelo plano de Deus. E esse amor, ele é tão grande que ele nos motiva a nos humilhar na presença de Deus, nos entregar para o trabalhar de Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente acaba que não deixa Deus trabalhar o nosso orgulho porque a gente tem vergonha, né? Gente, é tão profundo isso daqui que dá para falar muita coisa, mas vou comentar mais um detalhezinho sobre isso, né? Se humilhar é tão profundo estudar sobre isso na palavra de Deus, que quando você olha para Adão e Eva, a primeira coisa que fizeram quando descobriram que estavam nus, quando cometeram um pecado, foi se esconder. E eles estavam escondendo essas partes íntimas, estavam escondendo de Jesus. Como é que pode? Escondendo de Deus, né? Como é que pode a gente acreditar que a gente pode se esconder de Deus? Não dá para se esconder de Deus, né? E a vergonha nos faz nos esconder de Deus, né? E o orgulho nos faz proteger a nossa intimidade, para que algo não seja feito a respeito daquilo que no interior está errado. Então, quando na nossa vida nós fazemos algo de errado, nós pecamos, nós vivemos situações difíceis que são em decorrência do pecado nas nossas vidas, nós não podemos agir de uma forma a esconder o que estamos passando. Entenda uma coisa: você pode não falar para o seu pastor, você pode não falar para o seu líder, mas você não vai poder esconder-se de Deus. Então, será que você faz como a palavra diz, né? Fazer as vossas petições conhecidas diante de Deus? Será que você abre o teu coração e fala para Deus os seus problemas, e abre o verbo falando: Senhor, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, trata o meu orgulho, trata isso, trata aquilo, eu tenho vergonha disso, Será que você age dessa forma? Isso é ser aberto, né? Ser verdadeiro. Uma pessoa que é soberba, ela não é verdadeira. Uma pessoa que é orgulhosa, ela não é verdadeira. Tudo na vida de uma pessoa orgulhosa, de certa forma, trocar a palavra tudo, né? Mas algo a esconder tem o orgulhoso e o soberbo, né? Talvez o seu medo extremo de mostrar para todo mundo que ele é mais um que precisa aprender alguma coisa, amém? Então sempre se coloque nessa posição. Precisamos correr atrás de aprender o que Deus quer nos ensinar e nos colocar numa posição diante de Deus, de dizer: não, eu estou errado mesmo, isso aí eu tenho que aprender mais. Se Deus quiser, eu vou melhorar isso e aquilo, amém? Então não se esqueça, fixa aí na sua mente: o primeiro princípio do líder servo eu preciso me humilhar na presença de Deus, e eu devo esperar que Deus me exalte e não os homens. Não são os homens que vão te exaltar, é Deus. Eu fico muito feliz por esse finalzinho desse princípio, porque a gente vive a nossa vida e aquilo que a gente vê e a gente ouve mexe muito com a gente, não é verdade? Se você está no meio de uma multidão e está todo mundo falando: você vai morrer, vai acontecer coisa ruim, vai isso, vai aquilo. Se o meio que você vive proporcionar algo negativo sobre a tua vida, você acaba acreditando, né? Você já viu, tem um vídeo na internet que eu acho bem interessante. A professora está dando a sua aula e ela está com os alunos, e tem um aluno que vai chegar atrasado, ela já sabe disso, e ela, antes do aluno chegar, fala para os alunos: olha, vocês estão vendo essa pasta vermelha na minha mão? Todos vocês vão falar que a pasta é verde, e quando o aluno atrasado chegar, tá bom?
vocês tomem essa postura. E aí o aluno atrasado chega como se nada tivesse acontecido, alguns riem, mas ele nem percebe, e aí começa a brincadeira. E no final das contas, ela pergunta para 2, 3, 4, 5 alunos dentro da turma se aquela pasta era vermelha, que notoriamente era vermelha. E todo mundo fala que era verde, com convicção e sério. E quando chega naquele que chegou atrasado na turma, ela pergunta e ele, com medo do que vai dizer, né, confirma a mentira que a maioria diz que é vermelha, né? E no final das contas fica essa moral da história, né? Que a gente não pode ir com a maioria, a gente não pode deixar que o meio nos influencie. Talvez na sua casa, no seu trabalho, você tenha aí uma necessidade, e você tem plantado de forma honrada o seu trabalho, você tem plantado de forma honrada, talvez estudado para passar num concurso, e a gente fica naquela dúvida: será que eu vou conseguir? E se você plantar algo bom na sua vida, algo bom, por que não você vai colher algo bom? Amém? Então, se você planta aquilo que é bom, você vai colher aquilo que é bom. Então, olhando para essa realidade, é importante a gente imaginar e pensar que a justiça de Deus é, nossa, mais anos-luz melhor do que a do homem, né? Então, se eu estou nas mãos de meu Deus, se eu estou na mão do meu Deus, vai ser muito bom colher o fruto daquilo que eu tenho plantado de bom. Amém? E tome muito cuidado, tema a mão de Deus, porque se você fizer algo errado, também Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, porque Ele não é um Deus injusto, Ele é um Deus justo, é um Deus de amor, de justiça. Amém? Então, olhar para esse princípio e ver o finalzinho que a gente fala: esperam que Deus os exalte. Aquele que é responsável por fazer se cumprir as leis pelas quais Ele definiu, que regem o mundo, é Deus. Se você for perseguido no seu trabalho, não importa se estão te agindo de forma injusta no seu trabalho, Deus vai te recompensar. Se as pessoas estão falando que você não vai passar num concurso, que você tem estudado, dado duro, e você tem feito o seguido padrão, estudado direitinho, plantado, tenha certeza que a sua vitória está chegando. Amém? Se você tem plantado coisas boas, você vai colher coisas boas, sim, Senhor. Amém? Então é muito importante isso. Às vezes o medo entra no nosso coração, né? Algo que destrói esse princípio na nossa vida é a soberba, é o orgulho e, com certeza, a confiança nas pessoas, a confiança naquilo que nos cerca. A ansiedade tem muito a ver com isso, não é verdade? Você tem medo de não conseguir prever algo negativo que vai acontecer na sua vida, e isso se cresce a tal ponto que isso te deixa ansioso. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Mas fortes são aqueles que colocam a sua confiança em Deus. Amém? Então, como diz a musiquinha, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então, não deixe a sua fé ser abalada. Vamos para o segundo princípio, que senão eu vou ficar falando aqui a manhã inteira sobre o primeiro. Mas o segundo princípio fala o seguinte: que os líderes servos, eles seguem a Jesus e não buscam posição. Isso é muito importante. Aquele que busca a Deus e se humilha, a humilhação e a humildade que ele tem não é fruto de uma mentira. A humildade que ele tem é fruto de uma verdade. Verdade essa que ele conheceu de Cristo, a verdade viva. Amém? E essa verdade ele expressa através da forma que ele vive, ele expressa da forma que ele fala, da forma que ele age. Então, os verdadeiros líderes, servos, eles seguem a Jesus e não buscam posição. Por quê? Porque não interessa a posição que ele está seguindo, interessa o real motivo que faz ele tomar as ações na vida dele é o amor de Deus. Entenda uma coisa: muita gente corre atrás de um objetivo por aquilo que você pode ter, por aquilo que você pode fazer. Poucos correm atrás por consequência de serem. Lembre que é importante você observar que o plano de Deus é mudar a sua forma de ver o mundo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aqueles que se denominam cristãos, eles fazem isso, né? Nós fazemos isso. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por quê? Porque nós acreditamos que nós nascemos já desse pecado original de Adão, né? E motivados por uma mentalidade, uma moralidade deturpada, uma doença que nos faz a todo momento pecar por intenção. Nós não pecamos porque erramos sem querer, nós pecamos conscientes, e nós sabemos que existe um problema dentro de nós nesse sentido, e a gente chama isso de pecado. E quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós acreditamos que agora a minha mente tem que ser igual à mente de Cristo. Agora a gente entende exatamente
exatamente o que está dizendo em Romanos 12, né? Que eu preciso experimentar, transformar minha mente para a mente de Cristo, porque só assim eu posso ser liberto da escuridão, das trevas desse mundo, do orgulho e da soberba desse mundo, amém? Então, quando a gente olha para esse princípio aqui, e a gente fala sobre a palavra posição, tem muito a ver com isso, porque tem muita gente aí fora que não se preocupa com o interior, com a sua própria vida, com o ser, e o ser é muito importante, ser o homem que Deus projetou para ser, o Bruno que Deus projetou para viver nessa terra, a Joana, a Maria, a Cláudia, seja qual for o seu nome, Deus ele projetou você para alguma coisa, Ele projetou para alguma missão, Ele fez você com as características que você tem para você encaixar perfeitamente em um determinado lugar. E se você não olha para essa realidade e fala assim, ok, Senhor, onde eu me encaixo? Você começa a se encontrar em situações onde você se coloca em lugares que não são para você. Então, se você olha para esse princípio, o primeiro princípio tem a ver com seguir a Jesus, né? E seguir a Jesus, só para me lembrar aqui, seguir a Jesus e esperar que Ele nos exalte. Já o primeiro princípio. O segundo princípio tem a ver com seguir a Jesus, mas não se preocupar com posição. Isso tem a ver com o quê? Eu estou valorizando mais o ser do que o fazer e o ter. E eu entendo que o fazer e o ter tem a ver com uma consequência de eu ser, de nós sermos. Amém? Então, entenda uma coisa, viva primeiro o propósito de Deus, entenda o propósito, entenda a sua identidade em Deus, quem você é, para que você foi criado, por que você foi criado, tudo isso tem a ver com uma caminhada. Então isso aqui é muito importante. Tem muita gente que caminha numa direção onde a ansiedade toma conta da vida dele, ou da vida dela, porque o lugar que elas gostariam muito de ocupar, não é o lugar que elas estão agora, e elas se sentem infelizes. Mas quando você caminha com Jesus, você tem certeza que Ele é sempre justo. Quando você caminha com Deus, você tem com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo de Deus, você entende que Deus ele é justo em tudo que Ele toma das posições. É claro que a gente pode sim ficar frustrado, ficar chateado, ficar ansioso, mas isso não pode tomar conta da nossa vida. São sentimentos que fazem parte da nossa humanidade. Então, lembre-se, né? O segundo princípio, senão eu vou falar bastante aqui. O segundo princípio tem a ver com a gente não buscar posição. O primeiro princípio tem a ver com a gente, diz aí comigo, o que tem a ver com o primeiro princípio? O primeiro princípio tem a ver com a gente seguir a Jesus, tomar a decisão de seguir a Jesus e não nos procurar exaltar a nós mesmos. A gente espera que Jesus nos exalte. Amém? Então, para ser bem didático, repetindo mais uma vez, o primeiro princípio tem a ver com se humilhar e esperar que Deus nos exalte. O segundo princípio tem a ver com a gente seguir a Jesus e não buscar posição. Amém? Vamos para o terceiro princípio? O terceiro princípio, ele fala o seguinte, que o líder com atitude de servo, os líderes servos, né, eles renunciam aos seus direitos para encontrar grandeza servindo a outros. Isso é uma coisa muito profunda, porque se antes, no início, primeiro passo, eu estou me humilhando e eu estou esperando que Deus me exalte. Aí o segundo passo, eu estou seguindo a Jesus, mas eu não estou buscando posição. O terceiro passo, eu estou me renunciando os meus direitos para encontrar grandeza servindo a outros. Isso aqui parece que cada vez mais Deus vai cavando a terra do nosso coração para eliminar qualquer tipo de resquício de ego, né? De orgulho que existe ali dentro. Não, peraí, tem um pouquinho de orgulho aqui. Peraí, deixa eu arrancar isso daqui. Deus vai penetrando a raiz daquilo que somos, né, do nosso caráter, para poder eliminar qualquer tipo de problema ali, né? E é só um exemplo, tá, gente? Mas
quando a gente renuncia os nossos direitos para encontrar a grandeza servindo a outros, isso tem muito a ver com a caminhada, porque quando você toma postura, né, lá no início, de se humilhar e esperar que Deus te exalte, né, você confia em Deus, e quando você passa o segundo passo, seguindo a Jesus, e não buscando posição, essa caminhada ela segue, e tem algo que você precisa fazer nessa caminhada, não basta apenas seguir Jesus faz parte de viver o amor de Deus, de caminhar sendo, né, tendo o caráter de Cristo, né, desenvolvendo o caráter de Cristo. E quando a gente renuncia os nossos próprios direitos para poder encontrar grandeza servindo a outros, a gente caminha pelos mesmos passos de Jesus. A gente prova para nós mesmos que estamos ali desenvolvendo o caráter de Cristo nas nossas vidas. Imagina você servir aquele que te persegue. Imagina você como Jesus, ser alvo do cuspe das multidões, né? Ser alvo das mazelas das pessoas, ser alvo ser o alvo das pessoas, ser machucado por essas pessoas. Tudo isso para quê? O que te motiva? O que te motiva a passar raiva por outros? O que motiva você a ficar tranquilo, ficar em paz, quando você passa por chacota, quando você é ofendido, quando a sua família acaba sendo humilhada, por causa do nome de Jesus? O que te motiva? Nesse princípio 3, nós vemos que o que nos motiva tem a ver com algo maior, tem a ver com nós sermos grandes servindo a outros, tão grandes, né, buscarmos essa grandeza como a grandeza de Jesus. Jesus, ele se tornou gigante servindo a outros, e nós precisamos também nos botar nessa posição, porque decidimos seguir a Jesus, amém? Então, todas essas histórias a gente foi vendo em alguns versículos da Bíblia. O primeiro princípio, né, se humilhar e esperar que Deus nos exalte, tem a ver com a própria jornada de Cristo, até que ele encontra a sua morte, né, física, mas ele ressurge, ele ressuscita para a honra e glória de Deus, aí fazendo, dando ênfase aqui agora nesse exemplo diante da justiça de Deus, porque Deus Pai não deixou de ser justo, e a sua justiça se cumpriu na ressurreição, na morte, em todo momento durante a história, amém? E Jesus ali triunfou nesse sentido. Mas no segundo princípio, quando a gente segue a Jesus e não busca posição, essa história está bem definida, como a gente já leu em Marcos 10, 32, 40, nas lições anteriores, onde Tiago e João estavam perguntando alguma coisa para Jesus no versículo 37. Eu não vou entrar nesse mérito. Agora, no princípio 3, a gente está falando sobre Marcos 10, 43 a 44, quando Jesus, ele afirma dessa forma: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Isso é muito profundo. Você quer algum benefício na sua vida? Terreno? Tome cuidado. Quando a gente corre atrás do benefício, às vezes a gente está fugindo de ser trabalhado por Deus. Aquele irmãozinho que fala: eu quero ser missionário, sabe? Missionário na África, né? Onde tem falta de água, né? Onde eu sei que pessoas estão precisando de pessoas com conhecimento, com valores financeiros, com uma riqueza muito maior do que materialismo, que é Deus, né? É uma coisa. Aí você vê outra situação, aquele missionário que quer ir lá para os Estados Unidos, pregar em Miami, lá dentro daquelas lojas que vendem eletrônicos, ou daquelas que vendem roupa, perfumes, né? Você olha para essas duas realidades, você percebe assim, tem alguma coisa está motivando os dois. Será que é a mesma coisa? Né? Será que tem a ver com servir pessoas e levar o amor de Deus a elas? Será que o que motiva é isso? Né? Então, quando a gente percebe que a grandeza de um líder não está atrelada a bens materiais, mas a bens espirituais, né? Aquilo que a gente soma e ajunta nos céus, a gente começa a entender a real motivação, né? E que você possa dar uma olhada nesses princípios e fazer uma autoanálise, né? Identificando se tudo que você tem feito realmente tem sido pelo real motivo. Às vezes você está dentro da igreja e você fica falando assim: não vou servir não, porque está dando muito trabalho, tem muita coisa para fazer e tudo mais. Eu vou parar de ser líder porque eu acho que eu não tenho a capacidade para ser líder, né? Eu não tenho conhecimento para ser líder. Eu não vou fazer isso não, porque às vezes a gente inventa algumas desculpas, né,
em virtude do trabalho que vai dar desenvolver o trabalho. A gente já percebe aqui nesses princípios que até agora a gente não falou sobre o que vai fazer, exceto servir pessoas. Dentro da igreja a gente vê muita coisa, né? Tem muito título, né? Tem pastor, tem, sei lá, missionário, diácono, tem líder de não sei o quê, de um curso aqui, de um curso lá, professor, líder de ensino, líder de ministério de louvor, líder de dança, ministro de louvor, enfim, são tantos títulos, mas do que adianta isso se no final das contas nós não cumprirmos com a palavra de Deus? Jesus foi o quê? Só foi o Salvador, aquele que mostrou para a humanidade o amor de Deus. Jesus não foi um pastor, ele não é conhecido pelo fato dele ter sido pastor, pelo fato dele ter sido ministro, não interessa os títulos para Jesus. Jesus, ele foi conhecido pelo que ele fazia, o ser de Jesus, a vida eterna que exala de Jesus é tão majestosa e grandiosa, que até hoje se fala do que Jesus faz e fez. E é isso que tem que sair de dentro de nós. Esse caráter de Cristo tem que brotar do nosso interior como rios de água viva, transformando as pessoas que nos cercam. É isso que as pessoas têm que conhecer de nós, né? Não que as pessoas não te conheçam pelo título que você tem, que as pessoas conheçam você pelo tanto de Cristo que sai de dentro de você. Amém? E olha, tudo isso tem muito a ver com servir a outros, tem muito a ver com amar como Jesus nos ama. Esse, eu acredito que seja aí um dos pontos mais marcantes desses princípios que a gente vai batendo. Mas vamos lá, né? Eu falo demais, na verdade. Vamos seguir para o quarto princípio. Você está querendo saber qual é o quarto princípio? Vamos lá, vamos ver se você sabe de cabeça. Sabe de cabeça aí, dos últimos estudos? Vou falar para você. O quarto princípio tem a ver com o líder servo. Ele se arrisca a servir aos outros, porque ele confia que Deus está no controle da sua vida. É importantíssimo nós entendermos que, se nós estamos caminhando com Cristo, nós confiamos em Cristo. Lembre que Jesus, ele é o guia. Lembra aquela música? Jesus, meu guia é. Se Jesus é o seu guia, você não pode dizer que você vai para a direita e todo mundo te segue. Você segue o guia, e o guia é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Então, se ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, não me interessa se Jesus está passando perto de um penhasco e só tem uma estradinha, uma pontezinha desse tamanhozinho aqui para poder seguir. É perigoso, mas eu confio em Jesus. Essa madeira vai aguentar todo mundo? Sei lá, esse negócio aí não está legal. A gente precisa observar a realidade da história que a gente está inserido e entender que, se você está com Jesus, você precisa confiar no processo. Confia no caminho que está sendo seguido. Se entrega na palavra de Deus, a palavra de Deus, e procure respeitar, confiar no que vai acontecer nesse processo. Amém? Então, quarto princípio, nós precisamos nos arriscar a servir aos outros, porque confiamos que Deus está no controle das nossas vidas. Às vezes na caminhada, a gente segue por caminhos que parecem perigosos para nós. Se eu falar que eu sou crente aqui, o que vão falar de mim? Se eu for falar de Jesus aqui no meio desse lugar aqui, eu vou ser espancado. E às vezes você servir na casa de Deus a outras pessoas envolve um risco muito alto. Talvez você esteja na sua casa e o fato de você ser cristão já é um risco. Aqui na nossa igreja, no passado, a gente tinha um jovem que ele via para a igreja, e toda vez que ele vinha para a igreja e voltava para casa, ele tomava uma surra do pai. Ele tomava uma surra do pai porque o pai odiava cristão, crente, evangélico, o que for. E por mais que isso era uma verdade na vida desse jovem, ele continuava insistindo. Até o ponto que as coisas, eu não sei como é que se desenrolou, mas se resolveram na casa dele. Eu não sei hoje como é que ele está vivendo. Gostaria até muito de saber, se possível eu quero até chamar ele aqui de novo para dar esse testemunho para a igreja, que ele já deu há uns bons anos atrás. E você fica observando essa realidade, e eu fico imaginando, né? O filho volta para casa, ele não se drogou, ele não bebeu, ele não fez nada que machuca outros, ele só ouviu a palavra de Deus e começou a mudar o coração dele, mudar a forma de agir, de se portar. Que mal esse garoto devia estar fazendo em casa, mas ainda assim
ele era alvo de surra, alvo de maus tratos, né? Nesse caso, porque eu acredito que bater em alguém porque está indo numa igreja, eu acho que é muito, muito forte, né? Eu não acho isso correto, acredito que você também não, mas esse jovem, ele estava confiando em Deus, ele estava confiando no agir de Deus, e na grandeza de Deus, e ele continuou, perseverou, e Deus, hoje ele é casado, hoje ele tem a família dele direitinho, ele é até amigo da minha irmã, e eu sei que Deus, ele está no controle da vida desse garoto, né? Que hoje já é um jovem, né? Já deve ser até pai, eu já não sei, né? Porque eu pareço que sou novinho assim, mas não sou tão novinho não. Então, quando a gente se arrisca a servir a outros, existem momentos que a gente precisa confiar em Deus. Existem momentos que a gente precisa entender que Deus está no controle das nossas vidas. Porque caso contrário, nós somos direcionados pelo medo. E aí o que nós fazemos já não é mais por causa de Jesus, mas é por causa do medo. O medo que a gente tem de que isso vai dar errado, de que aquilo vai dar errado. Então, pare para pensar agora. Será que a motivação daquilo que te impulsiona, né, tem sido o medo? Você está na igreja por quê? É porque você entende o amor de verdade de Jesus? Você sabe que esse amor te transforma? Ou é porque você tem medo de ir para o inferno? Né? Ou também, né? Mas que você possa seguir a Deus compreendendo a profundidade do amor de Deus. A profundidade do amor de Deus é tão grande que Ele, sabendo que não tinha nenhum pecado, morreu para te salvar. Isso é o que impulsiona o coração daquele que entende o amor de Deus. Ele entende que ele precisa carregar a sua cruz como Jesus carregou, que nós precisamos morrer também na nossa vida, morrer para o nosso orgulho, morrer para a nossa vaidade, para que o nome de Jesus seja exaltado. Muitos de nós agimos de uma forma a nos batizar, mergulhar nas águas, mergulhamos e acreditamos que aquele é o símbolo do velho homem estando ali morto e saindo das águas, que nós nascemos de novo como um novo homem, com novas vestes, com uma nova mentalidade, com uma nova vida. Isso é batismo, isso é você dizer, eu nasci de novo, eu creio em Jesus, eu creio no seu nome, eu creio no seu poder, e agora a minha forma de ver, de ouvir e de escutar e de agir é diferente. Quando a gente entende isso, quando a gente é nascido de novo, é impossível a gente não observar a vida e caminhar com esse princípio diante dos nossos corações, de arriscar servir aos outros, porque nós confiamos em Deus, e confiamos que Ele está no controle das nossas vidas, amém? Bom, vamos caminhando para o quinto e último princípio, está acabando, já vou parar de falar para você não ficar muito incomodado, amém? Vamos lá. O quinto princípio tem a ver com tomar a toalha de servo de Jesus para satisfazer a necessidade dos outros. Quando a gente renuncia os nossos direitos, né, no princípio 4, tem a ver com eu ter o direito de alguma coisa, mas eu renuncio. Jesus, ele era Deus, e ele renunciou o direito de fugir da cruz. Ele podia renunciar, ele podia ter renunciado à cruz. Pedro chegou e falou, Senhor, fica comigo. Ele falou, afasta de mim, Satanás, né? Ele morreu por um propósito, por um motivo, e ele podia ter usado o poder dele, mas ele não usou. Então ele se arriscou, né? Quando a gente fala essa palavra, se arriscar é meio forte, mas ele confiou. Eu acho que a melhor palavra, ele confiou, né, no projeto, no plano, desde a fundação do mundo. Ele confiou em Deus Pai, e ele se arriscou para que todos nós tivéssemos o amor de Deus. Mas quando a gente fala do princípio 5, que tem a ver com tomar a toalha de servo de Jesus para satisfazer a necessidade dos outros, aqui tem a ver, às vezes, com situações que, vou dar um exemplo. Quando a gente fala lá em João 13, 4-11, que é a passagem que mostra Jesus lavando o pé dos discípulos, a gente percebe que muitos dos discípulos, assim, que os seus discípulos comentam, né, de não, um específico comenta, não, eu lavo, Senhor, pode deixar que eu lavo. E isso me leva a entender uma situação bem engraçada, que hoje eu não passo com a minha filha, né, mas isso é uma coisa que a gente
pode considerar nesse exemplo? Por que os pais dão banho nos seus filhos, independente deles quererem ou não? Porque é natural que uma criança, caminhando o dia inteiro, né, brincando, correndo, precise se lavar da sujeira toda que ela adquiriu na caminhada durante o dia. E quando você olha para essa realidade, você percebe, a criança não tem maturidade que ela precisa se limpar direto. O banho é necessário, sim. Então, tomar a toalha de servo de Jesus para satisfazer a necessidade dos outros, não tem a ver com somente se humilhar, como Jesus se humilhou, e fazendo a atividade que era de um escravo da época, né, mas para lavar os pés dos seus discípulos, mas tem a ver também com o fato de você entender o real motivo pelo qual você está fazendo, você ter maturidade, que nós não estamos aqui para galgar títulos, mas para alcançar vidas com o amor de Deus. E isso depende daquilo que somos no dia a dia, depende do caráter que temos, depende de como servimos a outros, né? Depende desse entendimento que tomar a toalha de servo como Jesus para satisfazer a necessidade dos outros é necessário. Amém? O próprio Jesus fala isso nessa passagem de João 13, de 4 a 11. Olha, tem muita coisa para a gente abordar sobre ser um líder com coração de servo. Um líder grande, majestoso como Jesus foi, com coração de servo. Tem tantas coisas que nós precisamos buscar para alcançar. E existem tantas situações no nosso coração onde a gente não deixa Deus trabalhar. E como pode pessoas falhas, como eu, como você, caminharmos numa direção de sermos líderes de pessoas? Vamos falhar, não é? Se somos falhos, vamos falhar, mas Jesus é conosco, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Salvador, e esses princípios têm a ver com a forma que Jesus caminhou e direcionou a sua vida. Isso aqui, que eu tenho falado, esses princípios, não são coisas que a gente está tirando da nossa cabeça, são conclusões baseadas no que a gente lê na palavra de Deus. Então, se você observa as pessoas ao seu redor, a sua família, a sua vida, quando você se olha no espelho, você tem uma responsabilidade para com a tua vida e para com a vida daqueles que te cercam. Olha, eu acho que verdade maior do que essa que eu vou te falar agora não existe, mas o homem, ele foi feito para se relacionar, primeiramente com Deus e com o próximo. E um exemplo disso é a pandemia que veio, porque tem muita gente que dizia que não, me deixa em casa que está tudo bem. E quando o lockdown para, você olha para os shoppings estão lotados. As praças que antes não ficavam lotadas, estão lotadas de gente jogando futebol, gente saindo na rua. Eu nunca vi o Parque de Águas Claras aqui tão cheio, porque o homem foi feito para se relacionar. Não existe, você não é uma ilha, você foi feito para se relacionar. E principalmente se relacionar com Deus. Então entenda uma coisa, que você possa compreender que a prioridade zero na sua vida tem que ser: eu primeiro preciso me relacionar com Deus, eu preciso entender o amor de Deus, e esse amor, ele precisa fluir do meu interior para fora. Não são palavras, não é aquilo que você diz, não é aquilo que você fala que faz, é aquilo que você é aquilo que você é que mostra quem você é de verdade. Aquilo que você faz é motivado pelo que você é, e aquilo que você tem é motivado pelo que você é. Amém? Então, que você possa ter recebido essa palavra nessa manhã, e ela tem edificado muito a sua vida, porque essa palavra me edifica todos os dias. Eu olho para essa palavra e falo: ai meu Deus, eu ainda tenho que construir o telhado da minha casa, porque está até sem telhado. Ai meu Deus, eu tenho que ainda pintar ali a parede do meu banheiro. Eu sou uma casa em reforma, em vários lugares da minha casa eu preciso deixar Deus trabalhar de alguma forma, porque a tempestade vem e ninguém quer a casa com goteira, amém? Então vamos orar para Deus abençoar as nossas vidas e derramar a glória dele. E eu espero que você participe aí, fique de olho nas divulgações que nós vamos fazer no site da igreja. Em breve nós colocaremos lá um formulário de inscrição para você fazer parte desse curso de liderança, que ele é constantemente ministrado de forma com outros temas pelos pastores presidentes da nossa igreja, e provavelmente vai ser também ministrado pelos líderes de ministério, amém? Então fique ligado, não deixe de fazer a sua inscrição. E olha, temos culto aí nesse domingo, na escola dominical às 9 horas, e à noite
Por enquanto, ainda estamos aí com o culto das 18 horas. Se você não preencheu o formulário de enquete sobre os horários do culto, preencha. A nossa igreja reduziu o horário de início dos cultos noturnos por conta do lockdown que teve em Brasília, mas nós queremos avaliar a sua opinião. Então, se você não preencheu, vai lá e preenche o formulário. Nós vamos colocar o formulário aqui na descrição desse link, só para você poder preencher e a gente saber qual a sua intenção de poder participar. Muita gente gosta de participar cedo, muita gente gosta de participar mais tarde, eu gosto de participar cedo também, amém? Mas a gente tem que ver o que é viável ou não para a realidade de cada um, amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua presença neste lugar, obrigado porque o Senhor tem falado através da Sua palavra a nós, obrigado Senhor Jesus, porque homens de Deus foram exemplos no passado, e esse exemplo foi caminhando por gerações até termos acesso a esse conteúdo maravilhoso que transforma as nossas vidas, e eu oro a Ti, Pai, nessa noite, Pai, que nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a desenvolver o Teu caráter no nosso coração, coloca homens de Deus do nosso lado, pessoas que têm caráter, Senhor, para que nós possamos aprender exatamente com exemplo, Pai, do nosso lado. Nós sabemos que não são como Jesus, mas são aproximados, são pessoas que buscam, Pai, que nós possamos caminhar dentro da igreja sem medo de sermos trabalhados por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, e ajuda também aqueles que são líderes na Tua casa, os pastores, os líderes de ministério da Tua casa, Senhor. Ajuda, Pai, todos nós a caminharmos de uma forma onde o Teu amor e o Teu caráter está sendo desenvolvido em cada ação, em cada atitude, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela liderança da Tua casa, obrigado pelos líderes, Senhor Jesus, que pertencem a essa casa, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, e eu peço, Pai, que o Senhor possa derramar uma glória, Senhor, especial, sobre a vida dos líderes, Pai, dos pastores presidentes da Tua casa, Senhor, de todas as igrejas que nos cercam, Pai, de todas as igrejas nessa terra, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que é difícil, Pai, é duro, Senhor Jesus, caminhar com uma obra dessa, Senhor Jesus, desenvolver os desafios que são necessários, superar esses desafios com a Tua palavra, através da Tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar as forças dos líderes, que o Senhor possa ungir, Senhor Jesus, cada um deles, Pai, cobrir as famílias, Senhor Jesus, e livrar, Senhor Jesus, todos eles de ciladas do diabo, Pai. Em nome de Jesus, das raposinhas que vêm ali para destruir, Senhor, aquilo que é de bom, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor plantou de bom no coração deles, é o que pedimos para Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém? Então, vai na paz e a gente se vê nas próximas ministrações, amém? Até mais.